Bem-vindos ao canal Vintage Rádios. Meu nome é Fernando Bernardes. Hoje nós vamos falar sobre o assunto de como um rádio de recepção AM funciona. Então nós temos aqui um exemplo aqui de um rádio valvulado, um rádio General Electric, mais ou menos final dos anos 50. Eu não tenho a idade dele exata, mas deve ser um rádio de 1959, 58. Esse é o rádio. Eu coloquei nessa posição para poder colocar as pontas. Esse é o rádio. Aqui vocês podem ver as válvulas. As válvulas, aqui tem uma válvula, aqui tem outra válvula. Essa aqui é a parte de baixo do rádio, que seria o circuito, todos os seus circuitos. E eu estou usando aqui um osciloscópio de dois canal, pegando alguns sinais, e estou usando um outro osciloscópio que eu tenho um canal só para mostrar. Então eu fiz algumas conexões aqui com o osciloscópio para vocês poderem observar o que está acontecendo. Então, antes de explicar o que são esses sinais aqui que vocês estão observando, que é o princípio de funcionamento do rádio super heterodino, vamos explicar algumas coisas antes, a título de informação. Aqui eu tenho um esquema muito básico do que seria um receptor, como ele funciona. Então eu tenho aqui a estação de rádio número 1, a estação de rádio número 2, a estação de rádio número 3 e assim por diante, até a estação N. Então eu posso ter várias rádios. E cada rádio transmite numa frequência, por exemplo, 600 kHz, 700 kHz, 800 kHz e assim por diante. Todos esses sinais aqui estão constantemente presentes no meio ambiente. Inclusive frequências muito mais altas, inclusive frequências de celulares, que são muito altas, né, elas estão presentes. E aqui eu tenho o meu receptor. Então o básico do receptor seria o seguinte: eu tenho uma antena, por onde vem todos esses sinais. Todos esses sinais estão chegando ao mesmo tempo nessa antena. Aí eu tenho aqui uma bobina de antena e um capacitor variável. Então, quando eu faço a alteração desse capacitor variável, eu consigo fazer com que somente uma determinada frequência passe por esse filtro. Então é como se fosse um filtro, ou seja, entra um monte de coisa aqui e a posição que eu faço a sintonia da rádio, eu consigo selecionar somente uma determinada rádio. Nesse caso aqui eu estou selecionando a rádio número 1, que está transmitindo em 600 kHz. Então esse é o sistema básico de um rádio. Uma antena, uma bobina de antena e um capacitor variável de sintonia. Existem métodos que você pode também ter a variação da bobina, mas mecanicamente é complicado. Então a maioria, 99% dos fabricantes mundiais adotaram que a bobina fica fixa e o capacitor variável seria melhor, mecanicamente mais simples de se construir e melhor de ter um resultado melhor aqui na sintonia. Então esse aqui foi feito. Então esse símbolo aqui é de variável, ou seja, eu posso variar do mínimo ao máximo. Então do mínimo ao máximo eu posso captar aqui de uma estação, por exemplo, de 550 kHz até uma estação de 1600 kHz em AM. Conforme eu vario esse do mínimo para o máximo, esse capacitor. Então ele já é construído com esses valores aqui, com o seu sistema construtivo já específico para isso. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de um outro elemento muito importante no rádio heterodino, que é o transformador de frequência intermediária. Bom,
Esse aqui seria a simbologia dele. Eu tenho um primário, um secundário. Então no primário também eu tenho aqui novamente, como vocês viram anteriormente, eu tenho uma bobina e um capacitor, uma bobina e um capacitor. Então aqui eu posso ter N frequências atuando, mas quando eu faço o ajuste ajuste fino, isso aqui seria um ajuste fino, na verdade a bobina já está construída já para ser um filtro para uma determinada frequência intermediária, decidida pelo fabricante do rádio. Nesse caso aqui, nesse rádio em específico, o fabricante estabeleceu que é 455 kHz. 455 kHz. Pois bem, então essa bobina de frequência intermediária é construída de tal maneira que somente a frequência de 455 kHz passe por ela. Então as demais são cortadas. E esse símbolo de capacitor ajustáveis é para fazer um ajuste fino, fazer um alinhamento, como a gente diz, né? Um alinhamento que fique perfeito. Então aqui eu tenho o nível máximo do sinal, que pode sair aqui. Então eu tenho um sinal entrando aqui, um sinal saindo pelo secundário, e o máximo que pode sair por esse sinal. Então a forma de saída do rádio seria essa aqui. Ou seja, no 455 kHz, eu tenho o máximo de transferência de sinal, do primário para o secundário. Abaixo disso eu perco bastante, chega até quase zerar, e acima disso eu perco bastante e quase zero. Então o ideal dessa curva seria ser um ponto, mas fisicamente isso não tem condição. Então existe essa forma da onda, num rádio que essas bobinas são muito bem construídas, essa distância aqui é bem menor, ou seja, ela fica mais fina, e se for muito mal construída, ela vai ficar muito larga. Então ela vai deixar passar outras frequências e você vai ter ruído no rádio. Então isso aqui é outra sacada também fundamental do super heterodino, esse sistema. Bom, vamos seguir adiante. Aqui eu tenho um esquema muito simples de um super heterodino, para que vocês tenham uma ideia do que é o princípio desse rádio. Esse Armstrong, um americano, ele teve a sacada de fazer o super heterodino. Foi dele que partiu essa concepção de rádio, que é mundialmente usada até hoje. Foi o melhor sistema inventado, que existiam outras maneiras de fazer sintonia, mas não eram precisas, gerava muito ruído, e também era difícil para que uma pessoa comum pudesse fazer uma sintonia, porque ele tinha que mexer em diversos controles para achar um ponto melhor de recepção. E o Armstrong, fazendo essa arquitetura, resolveu todos esses problemas. E ele, a parte de amplitude modulada, ele patenteou esse sistema em 1920, sendo que essa ideia dele surgiu quando ele estava no exército americano, ele estava combatendo lá na Europa, na Primeira Guerra Mundial, e lá ele começou a pensar sobre esse sistema aqui. Sendo que quando ele voltou, nos Estados Unidos, em 1920, ele patenteou. E outro dado curioso do Sr. Armstrong foi ele também que bolou também o sistema de frequência modulada, em 1933. Nessa época ele já trabalhava na RCA. Então lá a RCA patenteou o FM em função do Sr. Armstrong. Bom, aqui eu tenho os blocos básicos de um rádio. Então eu tenho uma antena, como falado anteriormente, que faz a sintonia. Aqui eu tenho diversas rádios chegando, e somente uma pode ser sintonizada. Então eu tenho o capacitor variável aqui, a bobina. Aí eu tenho aqui uma válvula que se chama misturadora.
Aqui eu tenho outro circuito, que é o oscilador local, que também é constituído de uma bobina e um capacitor variável. Agora, a grande sacada aqui do Sr. Armstrong foi colocar esse capacitor de sintonia e bolar o capacitor, eu vou explicar depois porquê, desse local, ele colocou no mesmo eixo de sintonia. Então, por exemplo, aqui eu tenho o botão de sintonia, que eu procuro a rádio, e aqui você pode observar o capacitor aqui variável. Esse é da sintonia e esse é o capacitor oscilador local. Então eles estão mecanicamente acoplados. Então eu posso virar aqui. Eles mexem juntos. Então com isso o Armstrong simplificou tremendamente a sintonia de um rádio, porque antes tinha vários botões aqui e tinha que fazer um malabarismo aqui para conseguir sintonizar uma rádio. E ele fazendo isso aqui, ele matou o assunto. Como ele fez isso? O oscilador local, ele segue ele gera uma frequência também, que é igual à frequência sintonizada, que está entrando aqui, mais 455 kHz, que é dado por esse elemento aqui. Então, ou seja, esse oscilador local sempre está 455, nesse caso desse rádio. Que dependendo do rádio, essa frequência intermediária é outro valor. Então, nós temos exemplos aí de 450 kHz, 460, 465, 470 kHz, depende do fabricante do rádio. Então, esse oscilador aqui, ele foi construído de tal maneira que sempre ele está a 455 kHz acima da frequência sintonizada, para esse caso desse rádio. Então, sempre aqui, essa válvula misturadora, ela vai fazer com que somente passe 455 kHz aqui, sempre. Então, qualquer coisa que eu sintonizar aqui, vai sair 455 aqui. Aí ele vem para o primeiro transformador de frequência intermediária, como eu falei anteriormente, né? Que ele é ajustado para que efetivamente somente 455 kHz seja passado à frente. Então ele tem os ajustes aqui de sintonia fina. Aí ele vai para uma válvula que amplifica esse sinal, chama válvula de frequência intermediária. Vai para um segundo transformador de frequência intermediária. Nesse caso aqui também ele tem os capacitores aqui, eu esqueci de colocar no desenho, mas ele tem também. Que também está sintonizado, ou seja, ele sofre. Então com esse circuito aqui, a hora que eu sintonizo uma estação, eu não tenho mistura com outras estações. Por quê? Porque somente o sinal máximo de 455 que passa. Então essa foi a sacada do Sr. Armstrong. Ele criou um rádio muito estável, muito seletivo, que não mistura estações e tem uma estabilidade muito boa de funcionamento. Aí eu vou para uma válvula aqui chamada detetora. Essa válvula detetora, ela tira a frequência intermediária de 455 e só deixa a amplitude modulada, que na verdade é a frequência sonora. Depois isso aí mais tarde nós vamos explicar em outro capítulo aí. Aí aqui já é uma frequência sonora. Até aqui são radiofrequência. A partir desse ponto aqui é uma frequência sonora. Aí ela vai para uma válvula amplificadora e finalmente sai no alto-falante aqui. Então desde a entrada do sinal para as várias etapas que passam, o sinal é amplificado, ou seja, aqui entra microvolts, vamos dizer assim, microvolts, e aqui sai volts. Então a amplificação aqui é milhares de vezes. Ela é feita, com cada etapa é feita uma amplificação do sinal.
Obviamente esse aqui é um circuito muito simplório, para que quem ainda não entende muito bem desse assunto possa compreender. Então esse aqui é o circuito simples. Agora vamos analisar aqui na prática o que acontece. Aqui eu tenho um gerador de radiofrequência que ele tá simulando uma estação de rádio. Então ele está gerando uma frequência aqui de 600, na faixa de 600 kHz. Então é uma estação transmitindo em 600 kHz. Esse sinal aqui eu estou mandando para a antena. Essa aqui é a antena, esse fio verde aqui é a antena, que vai no rádio. Então eu estou forçando a entrar um sinal aqui de 600 kHz. E aqui nesse osciloscópio, eu estou vendo a frequência de 600 kHz que eu estou entrando no rádio. 600 kHz. Aqui nesse outro osciloscópio, eu estou vendo dois sinais aqui. Esse primeiro em amarelo é a frequência, seria o oscilador, o oscilador local. Esse aqui é o oscilador local. E essa onda aqui azulzinha é a frequência intermediária. Então vamos lá. Vamos aqui analisar um pouco mais esse sinal aqui. Esse amarelo aqui seria a minha frequência do oscilador local. Então agora, por exemplo, ele está 1.07 MHz. Esse azulzinho agora está em 474 kHz. Esse aqui é o VPP, volts de pico a pico, tanto do sinal do oscilador local como da frequência intermediária. Então o que eu vou fazer? Eu estou forçando um sinal de 600 kHz aqui. 600 kHz. Então eu vou fazer agora, mexer na sintonia do rádio. Na sintonia do rádio. Para achar o ponto ótimo de sintonia do rádio. Ó, vocês podem observar aqui. Está em 473 aqui kHz. Quanto mais aproximado de 455, que é a frequência intermediária, esse sinal mais ele amplifica. Ó. Vocês podem observar, ó, eu estou fora, ó, o sinal cai bastante. Quando eu estou aproximando de 455, aquilo que eu falei, a transferência da energia é máxima, né? Então vamos lá. Vamos chegar em 455. 465. Ó, tá vendo que subiu bem o sinal? Estou subindo mais. Aí, 455 kHz. Então agora eu estou com a transferência máxima do sinal. Então continuo com a minha rádio lá em 600 kHz. Aí eu ajustei o gerador de oscilador local, ele está em 1050 kHz. Então se você fizer a soma de 455 com 600... vai dar aproximadamente isso aqui, que seria o oscilador local. Ou seja, ele sempre está a 455 kHz acima da onda. Por exemplo, aqui eu vou tirar fora da sintonia aqui. Olha como o sinal cai. Cai bastante. Agora eu vou pôr na sintonia. Então ele filtra somente o que está sintonizado. O resto ele descarta. Eu vou fazer um exemplo aqui, que eu tenho aqui um rádio FM, e eu estou colocando a modulação do som, eu pego a saída do som aqui de uma estação FM, vamos ver aqui, ó. Aplaudiam quando a gente tocava. Essa é uma estação FM. Tocava Dvorak e outros compositores, mas... Agora eu coloco aqui na entrada externa
no gerador de radiofrequência. Ou seja, eu vou pegar esse sinal de som, vou modular em cima dos 600 kHz. E o rádio vai sintonizar isso. Vocês não imaginam o que aconteceu hoje. Porque esse público não levanta para a Filarmônica de Munique, se levantaram para vocês. Agora eu vou tirar o rádio observa o som no fundo. Eu vou tirar fora da sintonia o rádio. Observa aqui o... Vamos ouvir com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, regida por Edilson Venturelli. Olha lá, eu vou tirar fora da... Olha lá, o sinal caiu bastante. Ou seja, já filtrou. Agora a hora que eu volto a sintonizar com a perfeição de 455... O sinal vai aumentando. 458, 55. Agora eu estaria no máximo aqui. Tiro de novo da sintonia. Olha lá. O circuito de FI automaticamente corta tudo, não passa. Porque está entrando outras frequências aí, um monte de frequências, mas o circuito de frequência intermediária, ele só filtra o que passa em 455. Ó, eu vou chegando mais perto do 455. De novo eu falo, esse rádio, a frequência intermediária dele foi projetada para 455. Pronto, aí, estou na máxima. Então esse seria o princípio do rádio superheterodino. A título de informação, vamos ver se eu posso mostrar aqui os transformador de frequência intermediária. Esse daqui, é que eu não estou numa posição muito boa aqui. Esse daqui é um. Inclusive ele tem ele está encapsulado dentro de um recipiente metálico, no caso alumínio, né, para evitar as interferências eletromagnéticas, que é muito sensível. Então esse aqui é um dos transformadores. E o segundo estaria aqui embaixo, mais aqui embaixo, aqui, ó. Então esse aqui é o transformador de frequência intermediária. Esse daqui. Essa aqui é a válvula que faz a mistura do sinal, sintonizado com o oscilador local. Mais uma vez, observem vou tirar da sintonia o rádio. Olha como cai essa. Então esse rádio aqui ele tem uma seletividade boa. Por isso que não mistura estação. Eu vou lá, 455. O sinal ele sobe ao máximo. Continuo aqui com a minha estação transmitindo em 600. Muito obrigado por assistirem meu canal e até uma próxima.